irregularidades, de ofensas a princípios administrativos, a economicidade, a eficiência, os mais diversos requisitos que exigem-se para que uma contratação tenha validade. O senhor pediu a nulidade do contrato. Em outras palavras, o que isso significa? O pedido final é a nulidade, mas antes da nulidade é o pedido de suspensão imediata desse contrato, que não se dê execução a esse contrato, nem com repasse de recursos, nem com novas contratações via essa organização social. Todas as contratações que a administração pública necessita para o combate à dengue devem ser feitas diretamente, e feitas diretamente via contratação temporária por excepcional interesse público. E as ações do Instituto, elas seriam suspensas, é isso? As ações exclusivamente do ITCI. Certo. Isso é uma provocação do Ministério Público, é um pedido do Ministério Público, certo, que está sob análise fora da primeira Câmara de Contas, e em a primeira Câmara de Contas se pronunciando nesse sentido, então haverá uma suspensão e posterior rescisão desse contrato. Em quanto tempo deve ocorrer esse pronunciamento da Câmara? A Câmara de Contas, tal qual foi relatado pelo presidente da primeira Câmara de Contas e pelos demais conselheiros que integram, a relatora e o conselheiro Getúlio, irá realizar a sessão extraordinária tão logo haja a possibilidade desse pronunciamento. Então deverá ser algo muito breve. Apenas tomou-se a cautela, que é uma cautela bastante salutar, de ouvir a administração pública em 72 horas. Isso foi aventado na sessão da primeira Câmara de Contas, mas caberá à conselheira Adélia fixar esse prazo, será ela que vai determinar. Certamente será algo na medida em que a brevidade da resposta, da necessidade dessa suspensão requer. Então, creio eu que seja no prazo máximo de 72 horas. O senhor fala na sua representação em pano de fundo, em premeditação, né? Desde janeiro a Prefeitura vinha negociando com o Instituto. Então, assim, esse estado de emergência foi só uma justificativa para a contratação do contrato? É isso que se vê no processo? Eu não utilizo o termo premeditação. O termo premeditação é utilizado por alguns blogs, por alguns... foi referido, inclusive, na Câmara Municipal. O que eu coloco é que havia, sim, conhecimento desta situação de irregularidade, pelo menos há 2 anos, dessa situação de iminência de uma crise de dengue na cidade de Natal. Existem pronunciamentos dos órgãos técnicos desde 2009, existem pronunciamentos de entidades médicas salientando que isto ocorreria, e havia sim, desde 26 de janeiro de 2011, tratativas com esta organização social. Então, bem antes da decretação de emergência, já se conversava com essa organização social. Esta emergência, juridicamente falando, significa uma emergência ficta, significa uma emergência oriunda da negligência da administração pública na condução de um problema que era absolutamente previsível. Em relação aos valores, o senhor acredita que vamos dizer assim, foram superestimados? Os valores, eles têm sim parâmetros para questionarmos essa superestimação. Inclusive eu aponto a antieconomicidade desse contrato com algumas comparações. Uma comparação bem simples é o fato de que a contratação de 150 agentes para o período de 3 anos significaria um gasto de 4 milhões de reais. Este contrato, que tem outras ações, é bem verdade, mas a principal forma de combate à dengue é a contratação de agentes. Ele, em 90 dias, ou seja, num espaço de tempo muito inferior, chega a 10% do valor, ele é o dobro do gasto. Então existe aí realmente uma utilização de recursos públicos de maneira muito, mas muito antieconômica e muito ineficiente, com gastos e com atividades que não se comprova a sua necessidade. E citei isto tanto na peça quanto na
na sessão hoje da primeira Câmara de Contas, gastos do tipo sobrevoo de helicóptero, que é um gasto substancial, que é um gasto efetivo e que não tem nenhuma comprovação da sua aplicabilidade no atual estágio de combate. Apareceu o valor, doutor Luciano, só desse item? Do sobrevoo? Tem? Do sobrevoo, não. Não, né? Eu estou com cópia aqui do procedimento de contratação. Inclusive, este procedimento é público, está nos autos, não há qualquer problema de que qualquer interessado, qualquer pessoa tenha acesso. Este item especificamente não foi cotado. Não, né? Não há até mesmo porque, como eu também ressaltei, ele não estabelece uma hora voo, valor? Todos os itens que estão nesse procedimento de contratação foram cotados pela empresa. Nenhum item foi cotado com planilha demonstrando pela administração pública. Não tem nenhuma justificativa como a empresa chegou a esse valor. O que é que a empresa fez? Por exemplo, no caso das vans, né? No caso das vans, como se chegou a esse valor? É 13 mil? 13 mil e alguma fração. Né? Ou dia, né? Dia 13 mil dia, né? Não, de aluguel? Mês. 13 mil mês. São 36 vans. Quando eu estava vindo pra cá, eu vi várias andando pela cidade. Você viu? Vi. Uma atrás da outra, assim, com boi. Ah, é? É. Todas adesivadas. Então é só para mostrar. A grande questão é o seguinte: essas vans foram alugadas ao custo de 13 mil e vão durar 90 dias, ou seja, ao longo da execução, cada van sairá o aluguel da van será por R$39 mil, e após esses 90 dias essas vans serão devolvidas ao locador. Ou seja, pelo custo de aquisição do equipamento, do veículo que está se fazendo locação. E existe jurisprudência fato. Se você não tiver uma correlação entre a locação e uma proporção razoável com o valor de aquisição, a administração pública tem que optar pela aquisição e não pela locação. Que irregularidades o senhor apontaria como as mais graves? Dentre as inúmeras irregularidades, a primeira delas, extremamente grave, é quanto à ausência de qualquer justificativa para a contratação deste fornecedor específico. Não há nenhum critério objetivo que foi estabelecido para essa contratação, não há demonstração de qualquer atividade que esta dita organização social tenha realizado, nem no combate à dengue especificamente, e muito menos em qualquer ação de saúde. Ou seja, estamos numa situação de emergência, numa situação que precisa ser atendido para se salvar vidas, e entrega-se a solução desse problema a alguém que não tem nenhum conhecimento sobre isso. Apenas no corpo técnico ela possui duas pessoas que funcionaram como consultores no Rio de Janeiro, mas estes consultores no Rio de Janeiro de combate à dengue não se avaliou sequer que atividades efetivamente eles realizaram lá. Não tem no procedimento de contratação nenhuma referência de qual fato, qual atividade, qual dia, qual mês, qual ano e com que órgão público eles realizaram essas atividades. Nem no Rio de Janeiro, nem em Recife, onde é a sede da organização social, nem tampouco, e muito menos aqui. Quer dizer, é como se a empresa tivesse surgido para fazer esse contrato? Não, essa organização social, ela... Juridicamente, ela está constituída desde 2005. Juridicamente, ela está constituída sob as leis de Pernambuco. Sim. Porém, existe uma lei de organização social no município do Natal que exige uma série de requisitos para ela se constituir como organização social. E quando da contratação, ela ainda não tinha sido admitida como organização social. E deixa eu esclarecer esse ponto. Apesar de ela ter sido constituída em 2005, a explicação óbvia para ela nunca ter feito nada na área de saúde é porque ela não foi constituída para a área de saúde. Certo. O estatuto social dela traz 32 atividades que ela se considera habilitada para fazer, desde eventos culturais, artísticos, da mais diversa nenhuma da ordem. saúde. Não, tem lá, certo, entre essas 32, como estatuto social. O estatuto social é algo elaborado pela organização social. A rigor, ela pode colocar qualquer item. Colocou 32. Não sei quantos mais poderia colocar.
mas lá perdido entre esses 32 itens está a saúde. Mas nunca ela realizou efetivamente, concretamente, qualquer atividade nessa área. Isso daí afirmo, e foi dito tanto na audiência pública quanto dito aqui na reunião que tive com os procuradores do município na data de ontem. Eles disseram não, na área de combate à dengue, essa organização social nunca realizou nada. E eu indaguei por que é que não foi feito esse tipo de levantamento e fiquei sem resposta. A prefeitura, na verdade, não justificou a contratação dessa empresa. Exatamente. Tem um documento cujo título é justificativa de preço, ou seja, tem um documento formal, mas materialmente esse documento é inócuo, ele é vazio, não tem qualquer justificativa efetiva para, de um lado, contratar esta organização social em detrimento de tantas outras organizações sociais ou empresas ou o que quer que seja que pudessem prestar este serviço.